Agora, alguns desses países, talvez na visão de um pequeno empresário, eles podem parecer ainda muito distantes do ponto de vista não só geográfico, mas também do ponto de vista de diferenças culturais e diferenças até da própria língua, né? O senhor comentou que alguns desses países da Liga Árabe funcionam como países pontes, né? Como países distribuidores para os outros países árabes. Então, como é que o senhor poderia indicar, por exemplo, para uma pequena empresa como estratégia de entrada para um país, árabe? Qual seria a porta de entrada, né? Veja, eu acho que são várias portas de entrada. Vai depender de que região você quer trabalhar. Então, se eu quero trabalhar a área da Ásia ou Sudeste Asiático, ou o Oriente Próximo, né, que por exemplo, China, Índia, Paquistão, Afeganistão, países da República Soviética, eu tenho que vir a Dubai. Perfeito. Porque são 1 bilhão e 200 milhões de habitantes naquela região. Circulando por ali. E tem Dubai e o Porto, que eu falei. Você falar da facilidade de comunicação em Dubai também. Sem dúvida. Ah, bom, aí você tem toda a logística, serviços financeiros, você não tem tributação, quer dizer, você tem lá uma rede de serviços espetacular. Por isso tem um centro de negócios da PEX e da Câmara. Certo. Se eu quero via África, então eu devo escolher ou o Egito ou o Marrocos. O Egito, ele faz parte de um bloco econômico, que é o COMESA, junto com os países da África. Ele tem várias zonas francas, ele tem, dependendo do setor, vantagens competitivas para eventualmente você terminar lá o produto. Enfim, você vai ter que escolher e buscar qual é a vantagem comparativa ou competitiva daquele determinado país. Nós sabemos que Dubai é insubstituível se eu quero atingir o Golfo Arábico e os países do Sudeste. Se eu quero África, eu acho que Egito seria uma porta de entrada, ou Tunísia, ou Marrocos, enfim. Depende do que eu quero. Certo. E o que o país vai me oferecer em termos... Qual que é o seu produto também, né? De vantagem, ou para eu vender, ou para eu terminar de produzir o produto. Por exemplo, eu cito o caso da Tunísia, que foi feita uma joint venture com a indústria calçadista brasileira. E nós exportamos o couro, eles terminaram o calçado com o couro brasileiro. Tudo bem, você pode até dizer, mas não agregou nada. Agregou, porque, de toda maneira, eu vendi a máquina para produzir o calçado. Complementando a pergunta do Zu, participar de uma feira seria uma boa primeira iniciativa para prospectar? Veja, na questão da promoção, a feira, diria eu, é o melhor caminho para tentar prospectar. Por quê? Porque a feira é o lugar da oferta e da procura. Certo. Você vai mostrar e quem vai lá tem interesse em ver. Agora, você deve também imaginar que o próprio governo federal, através da PEX, que tem, diria eu, parcerias com várias entidades de classe, inclusive a própria Câmara de Comércio Brasileira, ela subsidia uma parte dos custos, porque, veja, participar de uma feira não é tão simples quanto a gente pensa. O custo de metro quadrado é muito alto, você chega a gastar, dependendo do país, 400, 500 dólares um metro quadrado. Além disso, tem a viagem, tem a estadia, tem eventualmente a prospecção que você vai fazer no local. Então, veja, para um pequeno empresário, sozinho é impossível. Porque ele vai precisar de um investimento de, no mínimo, de uma viagem de 15 a 20 mil dólares. Isso é muito difícil. Eu acho que para o pequeno, ele é importante se apoiar ou na entidade de classe
ele tem, ou num programa governamental para poder chegar lá. O Luiz Fernando ele pergunta qual que seria então o papel de uma central exporta-mina nessas negociações, principalmente para uma pequena empresa. Eu talvez pudesse responder citando uma ação de promoção comercial que foi organizada neste ano, né, em parceria com a Câmara Brasil e Países Árabes, que foi uma missão comercial organizada em abril e maio, que contou com 80 empresários e que foi direcionada para Dubai e Cairo, no Egito. Então, quando o empresário participa de uma missão comercial, há toda uma estrutura de apoio do ponto de vista de informações sobre aquele país, apoio na prospecção de oportunidades, né, comerciais naquele país, e também do ponto de vista de preparação e até mesmo apoio com a tradução. Né? Não, eu vou desculpe, talvez citando um exemplo. Posso complementar? Pois não. O próprio encontro entre os empresários. Sim. Quer dizer, os brasileiros e os de Dubai e do Egito. Sim. Isso a Exporta Minas também apoiou e participou. Quando a gente analisa os países árabes pela ótica da população, nós estamos falando de um grupo de países que congrega mais de 300 milhões de habitantes. E às vezes a nossa imagem com os países árabes está muito associada à riqueza, à pujança, ao luxo extremo, às vezes até extremado. Agora, como é que você avalia o mercado para produtos de mais baixa renda? Vamos dizer, produtos mais populares ou... Na verdade, os 22 países, seria bom que nós dividíssemos em regiões. A região da África do Norte, os países árabes da África, Egito, Argélia, Marrocos, Tunísia, Líbia, etc., que tem a característica, grosso modo, baixa renda per capita e grande densidade populacional, em que aí entra o componente do produto, diria eu, menor qualidade e preço mais competitivo. Aí você tem o Golfo Arábico, cuja característica é alta renda e baixa densidade. E aí em que a qualidade é fundamental. Qualidade e preço. E aí você tem os outros países, que são Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, em que você tem um mix. Isso é uma mistura em que você tem alguns de alta renda e baixa densidade e outros de baixa renda e alta densidade. Então, quer dizer, primeiro eu devo escolher o que eu quero fazer. Porque, veja, não adianta para a empresa que está pensando em comércio exterior atacar de todas as frentes. Ela tem que escolher ou segmentos ou nichos de mercado para poder ser bem-sucedida. Até novembro nós chegamos a exportar 23 para a Árabes, Liga 1 bilhão. bilhão. 1 bilhão. bilhão. Você acredita que com esse ajuste aí da economia que vai ser feita em 2009, você acredita que a gente pode ficar em 2009 abaixo desse 1 bilhão nas exportações? Eu diria que é difícil estimar qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, eu me lembro que nós estávamos discutindo Mas pela perda de um a trimestre. questão do câmbio. Assim, pela perda do... Né? A gente vai perder um trimestre. Mas isso não significa que eu vou perder... Para a vida toda. Mas permanecem as até oportunidades mesmo, de diversificar a pauta e descobrir Até novos mesmo que em mercados. termos de receita, a alta do dólar acaba equilibrando, compensando. É verdade. compensando. Empresário mineiro que procure a Câmara de Comércio Árabe Brasileira e o Exporta Minas, e nós estaremos à disposição. E quem sabe, oxalá, nós possamos o ano que vem organizarmos uma missão do Estado de Minas aos países árabes. E só uma curiosidade, dentre esses reflexos, as missões foram canceladas ou elas foram mantidas? Nada, muito pelo contrário. Na época de crise ou incertezas é que as oportunidades aparecem.